Estamos começando mais um Diga Sim podcast, o nosso podcast aqui da comunidade Sim de Dracena. Seja muito bem-vindo para mais um episódio. Estamos aqui hoje com uma história de conversão de uma missionária nossa. Aliás, de uma missionária não, de uma família inteira. Mas antes de apresentar a nossa convidada, gostaria de dar um oi para a minha querida Dona Anice. Tudo bem? Olha, não pediu benção hoje, gente. Que absurdo, Deus te benção. abençoe. Desculpa, mãe. Não me põe de castigo depois. Um dia especial, um dia muito especial. Hoje vamos conhecer uma história linda, que eu pude acompanhar um pedacinho dela. E vai ser um crescimento muito grande para todos que puderem participar. Sim. Com certeza aqui na nossa comunidade, assim como em tantas outras, a gente tem muitas histórias bonitas, muitas histórias de conversão. Isso serve para a gente começar a ver que a gente não precisa buscar muito longe. As riquezas estão aqui dentro da nossa comunidade também. E a gente vai começar hoje a conhecer uma história, mas a gente quer conhecer muitas outras ainda ao longo do caminho, né? Quem sabe a sua aí que está ouvindo, não sei. Mas hoje estamos aqui com a Adriana. Seja muito bem-vinda, Adriana. Adriana de Curitiba, nossa missionária que está em Curitiba agora. Tudo bem com você? Oi, tudo bem? Bom dia, Ana Bom Paula. dia. Bom dia, Anice. Está em Curitiba agora, né? Curitiba. Como Saímos chegou lá a com frio e chegamos aqui agora com calor. Meu aqui Deus. é sempre calor. Sempre você calor. vai chegar aqui com calor. É bem isso. É bem isso. Mas é muito Mas bom. você chegou a Curitiba há pouco tempo, né? Sim, eu fui em maio para lá. Em maio Eu desse só ano. era de Paranavaí. Aham. E depois teve uma história no meio, né? Que vocês vão descobrir ao longo do caminho. Ao longo do caminho. E de Paranavaí, morando 40 e poucos anos. Daí esse ano eu fui para Curitiba. Para Curitiba. Em maio e setembro. Desde maio. Desse ano. Desse ano. 12 de maio maio desse desse ano. ano. Nossa, faz pouco tempo mesmo. Tô ainda descobrindo Gente, Curitiba. Tá descobrindo Tô Curitiba. Diz que é uma cidade muito boa, Não, né? é gostosa, sim. Adriana, mas eu queria começar do começo aqui com você. Vamos lá, né? Vamos começar do início. Queria saber como que foi, como que iniciou a sua conversão? Você sempre foi da igreja, né? Família sempre da igreja? Não. Sua conversão aconteceu em certo ponto. Onde que você acha que foi o ponto? Meu ponto de conversão foi esse. O que aconteceu? Então, na verdade, assim, em 2016 eu faço o seminário. Antigamente era em Cheivos, né? Era. A apostilinha vermelha. E daí em 2016, agosto de 2016. E a partir desse agosto de 2016 eu tenho uma visão diferente do que é uma fé, né? Uma busca constante pelo um Senhor realmente dentro da minha vida e na vida da minha família. Minha família é católica, sempre foi, mas não de frequentar a igreja todo domingo, né? De ir lá. Fazia algumas novena para passar em concurso, novena para passar em vestibular. Nessas horas pega, né? Nessas horas a gente lembra que que a gente é católico, mas assim, não de frequentar realmente. O típico católico brasileiro, católico de devoção. Assim. Isso, católico de devoção. Aparecido uma vez por ano, algumas novenas. Algumas novenas, né? Então, assim, era essa. Mas a realidade da família era essa. Era essa, né? Mas assim, fé a gente sempre teve, né? Mas não essa... Não tinha uma vivência. Não tinha uma vivência. E daí, assim, lá em Paranavaí, acontece uma crise, né? Uma crise realmente... Eu passo um dia, eu vou acordar, começo a chorar para ir para o serviço. E eu amava a minha profissão, amo a minha profissão, né? Você faz o quê? Eu sou policial civil. Policial civil. Antes falava investigadora, agora é agente de polícia judiciária, lá no Paraná. E daí, assim, eu entro... Agora em setembro fez 15 anos, né? Mas eu entrei em 2009 e em 2016 dá uma crise. E daí um dia eu levanto, começo a chorar. Falei, meu Deus, falei, mãe, o que está acontecendo comigo, né? Eu estou chorando para ir trabalhar e eu gosto do que eu faço, né? Não, então procura um médico. Graças a Deus, minha mãe falou, procura um médico. Procurei um médico e daí ele diagnosticou como síndrome de Burnout, e pânico circunscrito. Daí era assim,
Eu tinha pânico de entrar dentro da lotérica, não sei por quê, porque nunca tinha acontecido nada comigo dentro de lotérica. E um pânico também, assim, se eu fosse sair com as minhas amigas para um final de semana, um sábado à noite, num barzinho, e eu chegasse lá, eu só enxergava as minhas amigas. Eu não conseguia enxergar as pessoas que estavam naquele local. Eu via tudo branco. Era assim, é como se nós estivéssemos aqui nós três e em volta quem estivesse sentado eu não enxergava. Então, daí ele falou que eu estava com esse pânico e tal. E até ele falou assim, só que para o meu trabalho, eu era assim, ninguém percebia. Então, lidava com as pessoas, né? E brutona e tal. Mas assim... O policial brava. Né? Mas daí, né, com relação à vida social, daí era diferente. Com relação também à família, não conversava muito com tios, tias, nada. Era tudo mais quieto, muito mais tímido. E foi aonde que ele falou isso aí pra mim. Aí ele Tua fala... vida até ali estava basicamente em volta do trabalho. Em volta do trabalho. E assim, era tudo trabalho. Eu só queria esse trabalho, trabalho, trabalho. E foi difícil porque quando eu entro em 2009 no trabalho, a Adriana ela teve que colocar uma capa. Então, assim, o colete que eu usava por lá de fora, a Adriana teve que colocar um colete por lado de dentro, porque a Adriana não podia mostrar frágil. A Adriana tinha que ser forte. Porque era policial? Porque é policial, imagina. E a Adriana era mais magrinha também. E num meio basicamente masculino, né? Num meio masculino, totalmente masculino. Então, eu tinha que me mostrar uma Adriana diferente. E para mim era tudo novo também, né? E eu coloco esse colete por muito tempo, ou seja, 2009 até 2016. Só que daí, essa pressão dentro de mim, uma hora se espirrou. E daí foi onde eu procurei ajuda. E na época o médico, e eu não era assim de ir para igual essas missas pontual, né? Algumas vezes algumas vezes ali e tal eu ia. E esse médico falou assim para mim que eu tinha que enfrentar essa timidez. Eu tinha que enfrentar. Como eu gostava de ir, eu tinha uma tia que era ministra da Eucaristia, de vez em quando ela ia, eu ia com ela. Ele falou assim, vai na igreja, tenta fazer liturgia. Porque, assim, você vai conseguir, assim, vai se expor. Você vai começar a se expor, né? Ninguém vai te breve momento, porque é uma leitura. E é uma leitura. E, então, você vai começar a se expor. E as pessoas não vão questionar você. Então, você vai terminar ali, vai sentar no lugar, pronto, acabou. E daí você teve que enfrentar. E daí foi onde que eu fui buscar. Daí, nisso, em uma visita na casa de uma amiga minha, a Aline, ela está fazendo um seminário de vida. Né, que na época eram enxeivos. Aí eu, na hora, assim, já me veio o que o médico tinha falado. Só que já tinha começado, então eu não podia entrar naquele momento. Podia entrar. Já tinha encerrado as inscrições. Já estava, ela já estava fazendo. Isso aí foi o primeiro semestre de 2016. Aí em agosto, aí no segundo semestre, daí eu pego e entro para fazer o seminário de vida. E daí eu vou fazer. Meu Deus, era uma... Assim, eu só chorava. Eu pego a minha apostila e falo, meu Deus do céu, que menina fraca é essa? Só chorava. Tudo Guardou chorando. De recordação para ver a diferença hoje? Virou papel machê. Não, é muito diferente. Gente, a primeira apostila é muito... Virou uma escultura de papel machê, de tanta água que você de tanta água. Nossa, fica grossa, né? Ela é fininha, ela começa a ficar grossa. Ai, como vocês são exageradas. Não, É que você não chora, você não sabe o que a gente tá falando. Imagina que eu não choro, né? Aí, assim, daí eu vou fazer. Aí, na época, quem dava o seminário de vida era a Sônia, né, lá de Paranavaí. Sônia Carvalho. Daí é a Sônia. Terminou o seminário, a Sônia pega e me chama para ser auxiliar, né, pro próximo semestre. Nossa, daí a minha família, meu pai, principalmente, já falou assim, você tá doida? Que jeito? Vão te chamar aí no plantão e você vai estar lá? Não pode, você não consegue, não sei o quê. Eu falei, eu vou.
Que daí eu lembrava também o que o médico tinha falado para mim. Eu tinha que enfrentar. E aquele momento eu tinha que enfrentar. Aham. Esse médico também foi providência, Foi, né, foi. Adriana? Foi Foi. ação de Deus esse médico, pelo amor de Deus. Esse médico foi, e eu não conhecia, assim, ele, assim, simplesmente olhei um médico, eu precisava ir, fui. Foi uma sabedoria de Deus foi ali uma nele sabedoria. também. Ele foi muito usado, foi Sim. muito usado, porque daí, o que ele falou, fui fazer. E foi uma coisa que ele falou, né? Que Foi. ficou martelando Foi. depois e te levou a todos Tipo esses assim, caminhos. eu falei assim, que foi o tratamento mais rápido, porque em 6 meses ele já me deu o remédio, já deu o diagnóstico, em 6 meses eu fui curada. Depois eu fui pro seminário. Aham. Então, assim, eu não voltei mais no médico. Deu tudo resolvido. Só falei assim, você precisa enfrentar. Era isso. Então, assim, eu tomei os remédios ali no momento, mas em 6 meses já, tipo, Tava de alta. já estava de alta. Então, eu falo que foi o tratamento mais rápido que eu já tive. Aí eu começo a dar o seminário, porém, o que acontece comigo? Lá em casa nós somos em 3 irmãs. Eu tenho 2 irmãos que são do primeiro relacionamento do meu pai, mas quando ele tinha 17 anos. Mas a minha mãe, que é casada, né, nós somos em 3. E eu não tinha um bom relacionamento com a minha irmã do meio. E ela, na época, estava estudando fora. E daí, assim, onde tinha um telefone fixo em casa, então, quando ela ligava para falar com a minha mãe, eu não queria atender o telefone. Então, se ela ficasse 1 ano, 2 anos fora, eu não falava com a minha irmã, né? E neste momento, neste ano que eu estou fazendo o seminário, eu falo, peraí, que serva é essa que eu vou ser? Que auxiliar é essa que eu vou ser? Né? Então, primeiro, como que eu vou falar algo se não é algo que eu estou vivenciando? Então, primeiro eu tinha que ajeitar isso com ela. Você sentiu Por mais- necessidade de arrumar o seu relacionamento ali com Eu a sua irmã. sentia a necessidade de arrumar um relacionamento com a minha irmã. E também era uma busca, porque era assim, eu era funcionária pública, solteira, tenho um bom emprego, tal, né? E só que eu tinha uma crise financeira, não tinha relacionamento, né? Não namorava, não tinha relacionamento, e meu negócio não tinha um bom relacionamento com a minha família, porque eu chegava do trabalho, eu ia para o quarto dormir, eu não conversava com ninguém, e o meu negócio era só trabalho, só trabalho. E eu pensava, poxa vida, a minha vida financeira está desse jeito por causa dela. Porque ela estudava fora e eu ajudava meus pais a pagar. Então, na minha cabeça, assim, eu não fazia por ela, eu fazia por meus pais. Porque meus pais fizeram tudo por mim e pelas minhas irmãs. Então, assim, eles renunciavam o que eles tinham para estudar a gente. Então, era uma obrigação minha também ajudar eles. E eu já não aceitava, assim, eu ajudava, mas, né? A contragosto. A contragosto, mas eu tinha que ajudar meus pais. E daí, neste momento, eu falei, não, eu tenho que mudar isso. Eu tenho que mudar isso. E daí a minha irmã naquele ano, a minha irmã vinha embora porque ela ia terminar a faculdade. Então, ela não ia mais passar férias, ficar 30 dias. Agora era definitivo. Então, eu não podia ficar mais. Eu tinha que enfrentar ela. E daí, quando ela chega, ela tem um problema ela tinha um relacionamento, esse relacionamento termina, e meu pai falou assim, mais uma solteira na família. E eu sei que ela estava sofrendo muito. Falei assim, então agora é o momento de a Adriana engolir o orgulho dela e ajudar a irmã. Ir atrás de ajudar. E ajudar a irmã. Aí eu, na época, tinha o Frei Ivani, pedi para ela ir fazer um direcionamento espiritual com o Frei Ivani, lá em Paranavaí. E também pedi para ela fazer o seminário. Aí ela foi fazer o seminário, né, mas não comigo, mas em outra paróquia. Começou a fazer o seminário, tudo, então o nosso relacionamento foi melhorando. A gente começou a conseguir conversar, porque a gente não conseguia conversar. E ela topou de cara, assim, fazer o seminário? Ela veio ferida, né? Ah, tá. Ela já não sabia muito o que fazer, não fazia. Estava naquele estado meio perdido. Ela veio ferida, assim. Então, assim, ela precisava de ajuda também. Então, ela teve que pegar o orgulho dela também, guardar, o meu guardar, e não, ou a gente se ajunta, ou a gente se mata. Ou a gente se mata. Mas assim, eu falo que irmãs é daquele jeito, né? A gente pode se brigar, a gente pode se matar, mas ai de um lá fora vir fazer alguma coisa. Aí não, aí já é diferente. Bendito seminário de vida no Espírito Santo também, né? Como já diria o meu irmão, só quem bate na minha irmã sou eu. Só, vai bem isso. Aí daí ela foi fazer o seminário, tudo, daí foi melhorando, né? E neste momento, aí ela, assim,
eu vou dando os passos para a pessoa. E a pessoa que segue depois, né? Então, assim, ela que tem que estar com o processo de conversão dela. Sim. Porque a minha busca era, eu não quero mais isso para mim. Eu não quero esse colete sufocando dentro para mim. Então, assim, eu não queria mudar meu pai, eu não queria mudar minha irmã, minha mãe, eu não queria mudar ninguém. Era a Adriana que não estava bem. Eu queria mudar eu, né? Só que a Adriana começa a mudar e as pessoas em volta começam a enxergar. Fala assim, que isso está acontecendo com essa menina? Eu também quero, né? Porque tá diferente. Aí o meu pai pega e manda, ô Naninha, vai fazer. A minha mãe chama Ana, né? Ô Naninha, vai fazer o curso lá da Adriana, não sei o quê. Aí manda minha mãe. Eu não vou não, mas vai lá você. Vai lá você, vai ver o que é isso que tá acontecendo. Eu gostei do que aconteceu com ela. Vamos lá ver se acontece com você também. Vai lá, vai. Às vezes queria... Aí manda minha mãe fazer o curso. E meu pai era assim, bem rígido. Daí eu falava... na época a Sônia era minha formadora. Eu falei, Sônia, só que assim... Terminou o seminário, 10 horas da noite, era das 8 às 10, 2 horas, né? Eu tenho que pegar minha mãe e levar embora. Então, 10h05 eu tenho que estar em casa. Para não ter o que conversar e falar assim, porque você chegou tarde, porque não sei o quê. Não. Terminou, não vou poder nem fechar a janela de igreja, fechar a porta, dar oi, nada. Terminou, nós vamos embora. E era assim que acontecia. Então, terminava, eu já ia embora com a minha mãe. Para não dar problema em casa depois. Problema em casa com meu pai depois. E neste momento, no retiro, primeiro retiro, o que acontece? Minha mãe não quer ir. Pega a Bíblia e a apostila que ela estava respondendo, coloca lá no meu quarto e nem fala nada. Daí eu já achei estranho, né, aquela apostila e a Bíblia. Falei, mãe, o que eu tô... Não vou mais. Eu falei, como não vai mais? Não, eu não vou mais. Aí as minhas irmãs vieram e falaram assim, porque você está obrigando a mãe a fazer o curso, não sei o que. Eu falei, mas eu não estou obrigando ninguém a fazer. Não, você está obrigando, ela não quer ir para o retiro, agora você está obrigando. Eu falei, se ela não for no retiro, ela não consegue dar continuidade. Mas ela não quer ir. Só que eu vi a transformação que estava acontecendo com a minha mãe. E a tua mãe foi antes da sua irmã? A minha mãe vai depois. Foi depois. Foi depois. É a Andriele, que é a mais nova, que vai depois da sua mãe. Isso, a Andriele, isso. A do meio foi antes. A do meio foi a Andréia. Já tinha acontecido a reconciliação com a tua irmã e ela já tinha feito. Já tinha feito. Lembrando que esse posicionamento seu, que a mãe precisa ir no retiro, é porque a dinâmica do seminário de vida tem 2 retiros que precisam ser se não feitos. For, não dá precisa parar o seminário de vida. E a minha mãe tá tendo uma transformação com a minha mãe, porque a minha mãe, depois que aposentou, ela trabalhava num hospital, depois que ela, de recepcionista, depois que ela aposenta, ela só fica dentro de casa. E daí, o que acontece? Daí foi onde ela gritou, falou assim, você não sabe que eu não consigo ficar no meio das pessoas, não sei o quê. Aí que veio assim... Por isso que quando ela vai à missa, ela senta do lado da porta. Por isso que quando ela vai em tal lugar, ela senta lá no fundo, não sei o quê. Aí que eu percebi que a minha mãe estava doente e eu não sabia. Aí, nesse momento, daí já junta todo mundo, né? Porque seminário é desse jeito. Aí que já começa. Não, vamos fazer oração. Vamos fazer não sei o quê, não, né? Aí a Cris, na época, não, nem que a gente coloca a cadeira lá fora, nas árvores, ela vai, né? Nem que ela senta lá fora, mas pode falar para ela vir. Aí a minha mãe foi no retiro. E daí eu fiquei, assim, com vergonha, porque, entre aspas, porque que acontece? Minha mãe não consegue ficar no meio das pessoas, de repente, lá no retiro, ela fica no meio. Aí eu falei, gente, vou achar que eu sou mentira, eu fiz um drama falando que a minha mãe não queria ir. De repente, a mãe no palco dançando Pescador de Cristo. Querendo, quase isso, não, né? Meu Deus do céu, tá quase. Lá. Eu falei, não. Aí a minha mãe, daí eu ia lá, mãe, tá tudo bem? Não, tá tudo bem. Parece que nem tinha brigado, a minha casa não tinha virado um caos, nem lembrava. Não, tá tudo bem. E minha mãe faz o seminário. Aí, beleza. E eu continuando dando seminário. Foram várias pessoas da minha família que foram fazer. Foram primos, tios, assim, foi fazendo. E meu pai nunca fez. Só mandava os outros. Só mandava os outros. Falei assim, você podia chamar fulano de tal. Chama sua tia para fazer. Chama fulano. Não sei o que. Ele falava desse jeito. O primeiro servo que nunca fez o seminário, né? O primeiro servo do seminário de vida que nunca tinha feito seminário. E ele queria que eu fosse. E quando eu começo a fazer o seminário de vida, eu me veio assim muito forte para fazer a comunhão diária. E daí, de fazer a comunhão diária, no começo,
Foi bem difícil. Que daí meu pai começa, de novo essa menina na igreja, de novo essa menina na missa. E eu fazia à noite, já era certo, eu fazia à noite e tal. Daí eu falei assim, para parar de falar de novo, eu vou começar a falar assim, vou na casa de fulano. Vou na casa de ciclano. Porque daí eu não ia na igreja. Eu ia na missa. Mas daí, para evitar esse tipo de comentário... Esse converseiro. Eu pegava e mentia. Depois eu falava assim, quer saber, eu vou mudar meu horário. Eu vou começar a ir de manhã, e daí depois eu tomo café e vou trabalhar. E daí eu começo a fazer a missa diária às 7 horas da manhã, que era perto lá em Paranavaí. Daí 7 horas da manhã até 7h30 voltava. E daí eu e meu pai e minha mãe passamos a tomar café todo dia junto, café da manhã. Por causa dos horários Por causa que haviam dos mudado. horários. Porque daí eu levantava de manhã, ia pra missa, voltava às 7h30 e tomava café com eles. Aí, o que aconteceu? Eu tava lá no quarto, e meu pai lá na cozinha ou na sala, daí eu ouvia, Adriana não vai hoje na igreja? Adriana não vai hoje na missa? E daí eu vi essa transformação, porque era o nosso momento. Nosso momento de café. Então, assim... porque você não era pela missa, mas pelo menos era pelo café. Era pelo café. A gente sentava... Porque eu chegava do serviço, eu ia direto pro meu quarto. Só comia, limpava a louça ali e ia pro quarto. Então, não tinha esse contato, convívio, assim, né? Porque a gente vê também muitas coisas ruins. Daí eu chegava, meu pai só estava... naqueles programas policial, né? Não vou dar spoiler de programa policial, mas só tava naquilo... Que alguém se interessa. Só tava naqueles programas, né? Eu falei, poxa vida, eu já vejo na vida real e vou chegar em casa, vou ver esses programas. Assistindo noticiário ainda. Aí eu ia pro meu quarto. Aí eu comecei a falar assim, enquanto eu chegar e a televisão estiver nesse canal, então eu não vou sentar para conversar com vocês. Aí, nisso, ele começou a trocar o canal. Aí eu chegava, estava na missa. Essa menina gosta de missa, deixa eu botar a missa aqui ainda. Toda hora, missa da Aparecida. Já que ela vai ser freira, deixa... já que ela vai ser freira. Deixa eu botar a missa que ela conversa com a gente. E daí ela conversa. Daí eu comecei a sentar no sofá para conversar. Daí foi, né? Aí isso foi passando, tudo. E fora que quando o coração da gente amolece, a gente parece que o amor vai transbordando mais por eles, não é? Sim, é. Quase todo mundo que a gente conversa, que tem uma conversão, o relacionamento até com os pais mais difíceis, mais duros, que não tiveram a oportunidade de aprender a amar de uma forma afetiva, né? Aí, a partir da gente, eles começam a mudar. Muito legal isso. É muito bonito, assim. A lição que eu tô tirando lições da sua vida aqui. Pra minha vida, viu, Adriana? Amém. Porque, assim, é muito bonito isso, porque você não ficou tentando convencer ninguém. Não foi um negócio assim, não, pai, eu tenho que ir na missa todo dia, por causa disso. Você também tinha que ir na missa. Porque rola isso, né, em alguns lugares, né? Sim, no seu caso, não. Foi assim, bom, tá dando briga aqui, então eu vou mudar. Eu vou mudar o meu horário de missa para meu convívio em casa ficar melhor. E foi isso, né? Foi muita mudança sua, que as pessoas foram vendo a sua mudança e querendo mudar. E quando a gente fala que o testemunho arrasta, não é basicamente assim o testemunho falado aqui. Também é muito bom. É o testemunho de vida. É isso que você fez. É ver a sua mudança de vida e conviver com ela, né? A minha intenção não era nenhum momento mudar meu pai, assim, minha mãe, minhas irmãs. Não, a minha era a Adriana não pode ficar mais dessa maneira. A Adriana não está bem. A Adriana, não quero isso para mim. Não quero. Então, assim, eu começo a querer mudar. Então, se eu não sentava com meus pais para conversar, eu passei a sentar com meus pais para conversar. Se eu não tinha um bom relacionamento com a minha irmã, eu passei a ter um bom relacionamento com a minha irmã. Eu passei a escutar para ver por quê a gente se enfrentava, por que a gente... Então, assim, eu começo... Mas é a Adriana que quer mudar. Não é a Adriana que quer mudar a irmã dela. Porque muitas vezes, porque essa menina é ignorante, porque essa menina não sei o quê. Não, eu não queria, é a Adriana que não está bem. A Adriana que precisa. E daí eu faço isso. E daí começa, muitos parentes vêm fazer o seminário. Né? E começa assim, irmão da minha mãe que veio lá de Mato Grosso, morar em Paranavaí, foi fazer o seminário, mas a minha tia, depois a filha dela foi fazer. Então, foram fazendo as pessoas. Dá quase um retiro, só com a família. Não, dá. Dá. Depois a minha irmã mais nova vai fazer também, a Andriele. Depois a minha irmã mais nova também vai fazer o retiro. As amigas da minha irmã vai fazer o retiro. Então, assim,
Só. Foi movimentando todo contagiando. mundo, Foi menos o pai, contagiando, né? é. O pai só tava mandando os outros Não, fazer até então. o pai não fazia. O pai mandava as pessoas fazer, mas não fazia. Aham. Então, eu continuo. Só que esse momento também, o que, que acontece? As pessoas começam a fazer muita brincadeira. Uhum. E isso machuca, né? Porque, assim, você é solteira, tal, daí começa, porque agora você só fica na batina do padre, porque agora você vai virar freira, porque não sei o quê. E isso vai te incomodando muito. E uma das conversas que eu tinha muito com o Senhor era assim, as pessoas precisavam ver a Adriana diferente. Uhum. Porque quando a gente olha uma pessoa que vai para a igreja, a gente olha ela em cão, né? Olhando assim com a cabeça para baixo, ou querendo, você tem que ir? Porque não sei o quê. Não, a Adriana não fazia isso, né? Porque eu vi a transformação que Jesus estava fazendo em mim e na minha família. Eu não obrigava eles, mas eu enxergava a transformação que estava acontecendo. E eu chorava, falei, mas Senhor, eu tô vendo a transformação que está dentro da minha casa, mas precisa isso? Precisa essas brincadeiras? Né? Aí até que diante do sacrário, o Senhor coloca para mim assim, cuida dos meus que eu cuido dos seus. E daí foi onde eu passei a cuidar das coisas do Senhor e deixei ele cuidar da minha família. E cuidou muito bem, está cuidando muito bem, né? Melhor que a gente, né? Melhor que a gente, melhor que a gente. A gente quer segurar tudo, né? É. E, assim, melhor que a gente. Então, assim, o Senhor colocou, cuida dos meus que eu cuido dos seus. E aquilo foi um boom para mim. E quando eu faço o seminário, eu sou auxiliar, a Adriana é muito tímida, a Adriana não consegue falar, a Adriana gagueja, a Adriana treme a perna, a Adriana é um desastre. A Adriana é um desastre. Mas a Adriana está vivenciando o amor de Deus. Sim. E a Adriana não consegue ficar quieta e não mostrar. A Adriana tem que falar, a Adriana tem que mostrar, né? Mesmo gaguejando. Mesmo gaguejando, a Adriana tem que testemunhar o que mesmo o povo de casa não estando ali ouvindo, mas as pessoas precisavam ouvir o que estava acontecendo dentro da minha casa. Uhum. Então, a Adriana se enfrenta. Aí, até que a Adriana chega até retiro, para dar retiro, né? Meu Quem Deus. diria, né? Quem diria? Quem diria? E assim, então, quando eu vou para... É para lembrar quem que era a Adriana, Uhum. né? A Adriana era isso e a Adriana é hoje, né? Não é vaidade, não é orgulho, não é nada, mas para mostrar, falou, poxa vida, É a aquela ação que menininha, Deus fez em você. aquela menina, porque assim, o primeiro retiro, quando eu comecei, você fala assim, poxa, antes da pandemia era 350, 400 pessoas no retiro. A gente teve que parar o curso na metade, né? metade, Em 2020. 2020. E aí você fala assim, daquele jeito, que não conseguia enxergar as pessoas dentro de um barzinho, e daí vai falar para 300 pessoas, 350. Não é. É só a ação do Espírito Santo mesmo, Uhum. né? Mas Então, uma parcela importante nessa mudança sua foi o seu enfrentamento com você mesmo. Sim. Porque, assim, claro que Deus realiza Sim. milagres, claro que quem te curou foi o Espírito Santo, foi Deus. Mas você também se pôs a fazer. Porque como eu vou perder o medo se eu não me coloco diante da situação para enfrentar? E você tomou uma decisão. Eu acho isso assim tão importante, porque muitas vezes a gente fica esperando as coisas acontecerem do nada. E não é do nada. Não. Eu preciso sempre dar algo para Deus, para Ele fazer o milagre, né? Assim como na multiplicação. sim. Então, eu ofereço ali os 2 pães e os 5 peixes para Ele transformar. E você fez isso, Nossa Senhora, né? De uma maneira muito corajosa. Muito corajosa. Até esses dias eu estava escutando o podcast do Idoni, né? E ele fala que a gente tem que ser meio doido, né? E eu acho assim, tem hora que eu olho assim e falo assim, não, acho que eu não sou muito normal, não. Mas vamos falar aqui a voz da Rita Cristina, que, né, levou a missão lá. Falando em gente meio maluca. Gente meio doida, ela fala assim, gente, mas toque também não dá para ser doido sozinho. Você tem que arrumar mais gente doida para ficar junto com você para a coisa andar. Pra Então, coisa andar. E assim, o meu pai fala que ele não fala o protagonista, mas ele fala o autor, porque as minhas pregações eu tenho que falar da minha família e tenho que falar dessa conversão que aconteceu, né? Depois eu venho falar, depois de 8 anos, né? Meu pai faz o seminário este ano. Meu pai e minha mãe vai fazer novamente o seminário, né? Só bonitinho, eles vieram repor no online um dia.
Eles faltaram, acho que Isso, estava foi, tá viajando. E aí lá, mexendo no celular, e fizeram o encontro inteirinho no online junto comigo. Uma graça, uma Ai, que graça. graça. Seu Cirso Matias e Dona Ana. É. Seu Circe e Dona Dona Ana. Ana, daí ele foi fazer o seminário este ano. Até você vê, assim, como que a gente não pode colocar limite nas coisas do Senhor. Porque as minhas irmãs ficavam assim, Adriana, mas e a hora que chegar os dons? Adriana, e a hora de começar a orar em línguas? Adriana, você acha o pai? Não sei não, hein? Olha o pai. Não vai aceitar isso, Vai não. aceitar. Gente do céu, disse que ele adorava. Nossa, é gostoso, né? Ah! O povo é alegre, o povo canta. Não sei. Seu Circe mais aberto que muito jovem, Muito filho. jovem, nossa. O povo Tira canta. laravacura no seu Circe aqui. Então, daí assim, foi. E ele fez, esse semestre passado ele fez, né? A Anice foi lá, ficou em Paranavaí, na casa da minha irmã, né? Que era uma coisa assim, que eu pedia pro senhor. Você vê, você também tem que saber o que você pede pro senhor. Tem que Porque prestar atenção. tem que Você tem que prestar prestar atenção. atenção no que você tá pedindo. Porque quando eu comecei a dar o seminário, era na igreja de São Paulo, lá em Paranavaí. E a minha igreja, perto da minha casa, é a catedral, Maria Mãe da Igreja. E eu ia na catedral, fazia a comunhão lá, eu falei assim, Senhor, não pode. Por que eu tenho que ir lá dar? Não, por que não pode ter aqui? Aí eu quero vir dar aqui o curso. Só que as pessoas falavam assim que ali era difícil, que não aceitava, que não sei o quê, assim, coloca um monte de empecilho. Aí até um dia eu fui devolver o dízimo, tô indo devolver o dízimo, na hora eu encontro com o Padre Silvio, na época era o pároco de lá, encontro com o Padre Silvio, falei assim, ô padre, o que o senhor acha de trazer o seminário aqui para a catedral? Ah, filho, eu acho legal. Aí eu levei até um susto, porque assim, todo Tipo, mundo... simples assim, né? Simples assim, todo mundo falava que não dá, que ali nunca as coisas não dão certo, porque ali o povo não vai. Aí eu olhei, eu parei e falei Você assim, tava pronta pra uma batalha? não, tava pronto, assim, eu esperava um não, mas não assim tão rápido. Não, filho, eu acho que dá sim. Daí eu, então tá, né? Tá, você falou... Não, então tá, daí eu vou falar quando é que vai começar. Aí, beleza. Daí liguei pra Cris. Cris, eu tô aqui. Tô chocada. E o padre falou assim que pode dar o seminário. Aí a Cris começa a gritar no telefone, eu começo a chorar. Aí virou aquele escândalo. Falei, meu Deus do céu, o que eu fiz agora, né? Vamos dar. Aí... Agora eu vou ter que dar o curso na Na catedral. catedral, agora eu vou Porque ter quem que dar... inventa tem que pôr em prática. Tem que pôr em Inventa, prática. aguenta. Aí eu fui dar o curso na catedral. Daí, na época, até veio... Chamei a Edilane, que daí ela estava como auxiliar, chamei a Edilane para vir comigo para a catedral. Aí o Jefferson tinha acabado de fazer o seminário. Eu falei, eu preciso chamar ele, preciso chamar, né? Daí um outro, era o esposo da Edilane. Chamei ele também para ser auxiliar e nós fomos para a catedral dar o curso, o seminário. Então, assim... Mas todo mundo falava que não dava, e a nossa turma... E foi tranquilo. 65 pessoas, 60 Foi pessoas. nesse que a Andriele foi? Porque é perto da casa dela também, não é? A Andriele já fez umas 2, 3 vezes. Ela já, a minha irmã mais nova. Aham. Né? A outra do meio, acho que já fez também umas 2 vezes. Tá todo mundo assim, repetindo. todo mundo repetindo todo já. mundo. E a minha mãe, daí nós fomos pra catedral. E assim, foi muito lindo. Porque encheu, e a gente fazia dentro da capela, assim, foi muito forte, assim, momentos de experiência. E eu cheguei e não, senhor, por que não pode trazer aqui? E daí ele foi, né? Então... Você pediu, ele concedeu. Eu pedi, ele concedeu. Então, assim, as coisas que a gente pede, né, acontece. Mas foi muito... Foi nesse ano que você coordenou um evento lá também, um dos retiros grandes, que o Edilson não estava? Foi, porque daí o... Aí, filha, ela não deu só o seminário, aí botaram ela para Não, coordenar os retiros. É muita água embaixo dessa ponte aqui ainda, que eu tô sabendo. Não, Tem muito meu mais Deus coisa do daí, céu, né? Foi muito forte, assim. Daí eu dou um retiro, eu faço uma pregação de Nossa Senhora. E daí o meu pai depois começa a falar assim que ele é o autor, mas ele quer falar que é o protagonista da minha história, mas ele não sabe falar, daí ele fala que é o autor. A Adriana só usa eu, a Adriana só usa eu. Mas legal. não é, né? Porque assim, tem que contar, né? Não tem... E a Adriana sente um peso, a Adriana não é que assim, aí a Adriana se liga, porque assim, tudo que a gente fala, as pessoas estão ouvindo, né? Estão te observando a partir de então. Estão te observando. E tem um momento que eu brigo com o senhor.
né? Aí, e eu falo no retiro, porque o que acontece? A minha irmã, ela estava estudando fora, medicina, e ela precisa fazer o revalida. E quando ela vem, ela faz o revalida, ela não passa por poucos décimos. E daí, na OAB, quando você faz, né, todo ano você sabe que tem 3 vezes lá no ano. E do revalida não era assim, passou 3 anos, 4 anos, não tinha. E daí, quando abriu as inscrições para fazer o revalida, a minha irmã tinha que fazer. E daí começou a ansiedade, começou aquela coisa, e se eu não passar? Porque daí você não sabe quando é que vai ter de novo. Por mais que ela estava no programa mais médico, mas ela queria, né, a carteirinha dela. Revalida. Isso. Aí, nesse momento, assim, momento de oração, o senhor tinha me colocado que a minha irmã ia passar. Aí, beleza. Eu guardo. As coisas que o senhor fala para mim, eu guardo no coração, deixo as coisas acontecer. Guardei no coração, falei, a Andréia vai passar, beleza. Depois a minha mãe fala assim, Adriana, a Andréia vai passar. Eu falei, então tá confirmado, tá muito forte. O Espírito Santo está aqui, conversando conversou. conosco. Aí vamos tomar café na casa da Andréia, minha irmã. Adriana, eu tô sentindo muito forte, mas a Andréia vai passar no revalida. Então, assim, o senhor tinha confirmado tudinho que tinha falado. A Andréia vai fazer prova. Aí, neste momento, por causa de um décimo, não sei quantos décimos lá, a Andréia não passa. A Andréia não passa. Eu tinha a imagem do Sagrado Coração de Jesus dentro do meu quarto, que meu pai tinha dado. Catei, fui lá dentro do meu quarto e falei assim, olha aqui, senhor. Mas conversando como se eu tivesse conversando. Não, que a imagem era grandona e o Sagrado Coração de Jesus. Olha aqui, senhor. O senhor tinha falado para mim, para minha mãe, para minha irmã que a Andréia ia passar. Então, se o senhor quiser, o gabarito dos homens o senhor muda. Então, eu acredito no gabarito do senhor, mas não desses homens. Aí, peguei, terminei de falar brava com ele. Terminou sua discussão. Terminei minha discussão, saí. Que ele não respondeu, né? Não foi uma boa discussão. Assim, não foi uma boa, ele só ouviu. Mas ele tinha falado. Eu senti aquilo, ele tinha falado. Passou. Não dá nada, não. Aí, nesse momento, quando eu tô rezando também, né? Aí, beleza. Daí mudou o gabarito. Mudou? Né? Mudou o gabarito. Como assim mudou o gabarito? Minha irmã acertou, anulou a questão, ela acertou mais 10 pontos. Mudou o gabarito. E aí ela passou? Aí tinha a segunda fase. Que daí, na segunda fase, de novo acontece a mesma coisa. Aí, nesse momento de oração, daí eu não fui mais brigar com ele, né? Porque daí eu fiquei com vergonha. Aprendido, né? Mas ele mudou o gabarito. Ele mudou. Aí veio a segunda fase, a minha irmã tinha que fazer a escrita. E naquele momento que eu estou rezando, o Senhor me coloca assim que a parte da minha irmã ela estava fazendo. Mas era uma parte espiritual, né? Que estava assim, naquele embate. E que para ela passar, meu pai tinha que ir em 3 missas seguidas. E assim, a gente tem muita vergonha de falar, as pessoas ficam, de dar muito ibope para Nossa Senhora, né? E realmente Nossa Senhora, ela leva até seu filho Jesus. Não, e para mim isso aí é fato. Porque nesse momento de oração, assim, o Senhor me coloca que para minha irmã passar, meu pai tinha que ir em 3 missas seguidas. E ele não ia até ele então? Ele não ia. Eu falei, Senhor, um homem que não vai em uma missa, o senhor quer que vá em 3? Pede pra mim, por favor. Pelo amor de Deus, não faça isso. Eu vou em 30. Eu vou em 10, em 30. Vou, né? Quer que um ano eu faça, vai pedir 3 missas pro meu pai. Daí, beleza, guardei no coração. O senhor pediu que ele tinha que ir em 3 missas. No outro dia, eu vou pra minha missa, de manhã, volto e vou tomar meu café com meu pai e com a minha mãe. Eu falo assim, que meu pai é José, minha mãe é Maria. Porque meu pai, tudo que ele vai fazer assim, Diana, eu sonhei, que não sei o quê. Tudo é sonho, né? E a minha mãe guarda tudo no coração dela. Aí, nesse momento que a gente está tomando café, o meu pai falou assim, Adriana, eu sonhei que para a Andréia passar, eu preciso ir em 3 missas seguidas. Mas foi assim, à noite o senhor falando comigo, no outro dia de manhã, ele falando para mim na hora do café da manhã. Eu preciso ir em 3 missas seguidas. E a nota a mais que ela tirar é o tanto de missa a mais que eu vou ter que ir lá em Aparecida do Norte.
Aí eu, como é que é? Falei assim, eu tenho que ir em 3 missas seguidas e amanhã a gente começa. Falei, oxe, mas o sonho é seu? Não, daí eu queria deixar. Daí eu queria deixar. Não, mas amanhã a gente começa. Não, tá bom. Daí, Só para fazer um charme para ele. Só para fazer um charme, fingir que eu não sabia. Você nem estava sabendo da questão. Que tava sendo... Aí tá bom. Daí nós somos em 3 missas seguidas. A minha irmã precisava de 0,3. Que era assim, era 0,3. Uhum. E daí, na hora que sai a nota, daí assim, as professoras falam, não, essa questão tá certa, não tem nem o que falar. Aí na hora que sai a nota, muda novamente. E daí a minha irmã tira 1 ponto, ou seja, mais 0,7. Então meu pai foi às 3 missas seguidas, lá em Paranavaí, e foi em 7 missas seguidas lá em Aparecida do Norte. Então ele foi em 10 missas. Então eu falo assim, a mãe não leva até seu filho Jesus? Leva. Ela sabia que ele só ia por causa dela, Uhum. né? Mas você precisa ir na missa. E ele foi na missa. E a minha irmã passou. Então, assim, eu tenho esses momentos, assim, falar assim, eu não tenho como eu falar não pro senhor. Sim. Não tem, assim... O tanto que ele já fez, né? Não tem. Não tem, assim, é demais. É demais, assim. Então, eu sou muito grata mesmo a essa obra, assim. Porque é aprendendo. E daí, como que eu falo, assim... eu peguei numa pregação e fui contar essa história. Que eu cheguei no senhor, briguei com ele, falei, opa, peraí, você falou pra mim como que é? Você falou pra mim, pra minha mãe, pra minha irmã, como é que é assim? E briguei, contei tudo que eu tô falando para vocês. Aí, várias pessoas vieram conversar comigo. E daí, no outro semestre, quem veio conversar comigo foi aquela cubana que é cantora. Mileides. A Mileides. Aí ela vem e me fala que ela também foi conversar com o senhor. Daquele jeito. Aí, na hora, eu me assustei. A Mileides falou, Jesus, eu não quero isso, eu não quero. Pode parar de lavar louça e vai lá escrever essa música que eu tô te dando. Aí, fala igual com ela, com a Mileides. Aí... Galera brigando com Jesus, e pro negócio da prova também. Do Revalida também. Com ela. Ela foi lá e deu uma carcada em Jesus. Aí eu vi. Eu falei, gente do céu. Não tô maluca sozinha. Não, mas não, daí eu fiquei preocupada, porque eu falei assim, porque a tipo minha assim, o que eu falo, as pessoas estão ouvindo. As pessoas estão ouvindo. Aí agora todo mundo vai sair brigando com Jesus? Não é pode, assim, né? não é assim. Não. Eu tenho a minha intimidade, eu falo, né? E o meu jeito de me expressar, né? O meu jeito, assim, porque eu lido ele como um irmão, pessoa. uma pessoa. Eu lido com ele como uma pessoa, né? Aí opa, Adriana, estão te ouvindo. Aí depois, um outro momento, a minha irmã, quando vai fazer a segunda fase, ela começou a ficar muito ansiosa. Difícil, assim, ela não conseguia estudar. E daí eu falei para ela, falei assim, Andréia, então antes de você começar a estudar, você reza um terço, porque a Nossa Senhora vai te acalmar, vai te colocar em plumo, daí você vai começar a estudar. Porque você não vai perder 20 minutos, 30 minutos. Se você só tem 2 horas para estudar, não é perca. Porque se você ficar as 2 horas sentado e você não conseguir estudar... Aí é perca de 2 horas. É perca de 2 horas. Se você ficar 20 minutos, tentar relaxar e depois fazer, então você faz um terço antes de começar a estudar, depois você estuda. E foi onde ela conseguia estudar, conseguia se acalmar, conseguia se tranquilizar. Aí vem de novo, aí Edilane. Então, eu peguei a filha da minha amiga, ia fazer ou vestibular ou um concurso, não sei. E daí eu peguei e falei que você falou para tua irmã. Para você ver. Mais uma vez você percebe que as pessoas estão vendo e ouvindo. Porque para mim é natural. A gente se torna referência. E daí, assim, eu falei, meu Deus, né? Meu Deus. Agora eu preciso me policiar em tudo que eu vou fazer. Meu Deus. E assim... Porque, né? Então, daí eu
comecei a ligar o alerta, né? Assim, eu já ligava, porque quando eu começo a dar o seminário, já veio o meu alerta. Peraí, você quer dar? Você vai dar. Só que primeiro você vai se reconciliar lá com a sua irmã. Sim. Não tem como. É uma história coerente, né? É. Uma história de vida coerente. Você é uma pessoa que tem Sim. várias áreas na sua vida, mas é uma pessoa só. Tem que estar tudo conversando entre si, tem né, que estar Adriana? conversando entre si. Porque senão é uma coisa esquisita, né? uma Você não, esco- é. a Ô, pessoa Adriana, as 7 dividida. missas que teu pai fez em Aparecida, foi aquela que você também estava? É, Ai, conta essa história aí para Ana Paula. E para quem estiver nos ouvindo, maravilhosa essa Ai, meu história. Deus do céu. Aí que você vai. Aí, assim, a Adriana é convidada para ser ministra da Eucaristia, né? E a Adriana pega e faz o curso, continua dando o seminário, mas a Adriana faz o curso de ministra da Eucaristia. Aí, neste momento, termina o curso, o Padre Silvio fala assim, ô, gente, a hora que vocês forem para Aparecida do Norte, leva a carteirinha de vocês, que pode ser que vocês possam conseguem servir lá. Aham. E eu guardei aquilo na minha cabeça, que eu poderia servir lá em Aparecida do Norte, né? Só que no dia de viajar, eu não achava a minha carteirinha. Não achava meu Deus. na carteirinha. Daí eu fiz igual aquela passagem da Bíblia das virgens. Ter o óleo pronto. Eu fui, levei minha roupa. Levei a calça preta, meu sapato preto, minha blusa branca e minha veste, Aham. né? E daí eu Mesmo vou lá. sem a carteirinha. Mesmo sem a carteirinha. Eu falei, vou lá. Eu falei, não tem como eu me apresentar a veste. Falei assim, como não é a ministra, né? Se ela tá com a veste. E fui lá. Neste momento que... Daí eu fui com a calça e tal. Daí levei minha veste assim, coloquei assim no braço, né? Foi e fui pra lá. missa desse E jeito, foi tá? pra missa desse jeito. Pronta. Pronta. Escalada já. Eu me escalei. E fui, levei minha veste e tal, tô levando. Aí vem uma ministra, né? Neste momento, e fala assim, olha, eu sou de Paranavaí, né, lá do Paraná, eu gostaria de saber como que faz pra gente servir, né? Ela falou assim, impossível. Impossível você servir, porque hoje é dia de... Estava tendo um encontro nacional dos bispos, referência dos bispos, e era lá em Aparecida. E, ó, nem nós vamos sentar ali, porque tá tudo cheio de bispo, tá tudo cheio... E, então, assim, é impossível servir hoje. Se quiser, vem amanhã, mas para ver Hoje? se você consegue. Hoje é impossível. Eu falei, mas amanhã eu vou embora. Ela falou, mas é impossível. Eu falei, tá bom, né? Impossível, impossível. Falei, mas eu posso sentar aqui? Daí ela falou, pode. Daí eu peguei e sentei, né? Aí eu tava com o terço. Aí comecei a rezar. Eu falei, nossa senhora, já que Você é estava na impossível... capela. Tava na capela, assim, do lado, né? Que daí tava na capela. Comecei a rezar o terço assim. Daí, nisso, vindo um casal de ministros, né? Um senhor e uma senhorinha. Falei, vou perguntar de novo, né? Não, eu já Às vezes aquela lá tava no mau dia, né? No mau dia, eu falei assim, vou perguntar de novo. Daí vai vindo aquele casalzinho, né? Bonitinho. Daí, carinha de assim, santinho. os carinhos de santinho. Aí ele arrastando a perna e eu com a veste aqui no braço. Eu falei, olha, eu sou de Paranavaí, né? Eu contei a minha... Eu gostaria. Daí ele olhou assim, eu falei, então, é minhas vestes. Ele falou, você é ministra? Eu falei, sou. Eu falei assim, então, eu queria saber como que faz para a gente servir dele. Tem que conversar com o coordenador. Mas vem aqui comigo. Aí eu olhei e falei assim, nossa, gente, mas como vem aqui comigo, né? Aí segui. Falei, vou. Aí fui lá. Aí eu falei assim, daí tem que esperar o coordenador. Eu falei, então tá bom. Daí sentou eu, a esposa dele e o senhorzinho dele. Espera aí um pouquinho. Aí sumiu esse senhor e eu fiquei lá esperando para ver o coordenador chegar. Aí, na hora, vem o coordenador, aí vem esse senhorzinho e faz assim, ó, para mim. Aí eu olhei assim, né? Positivo. Daí a senhora dela, ela, coloca. Eu falei, hã? Coloca as vestes. Aí eu não estava entendendo, porque a outra tinha dado um expor em mim, eu falei assim, deu certo. Eu falei assim, eu vou servir? Você vai servir. Eu coloquei a veste, né? Aí eu falei assim, eu só tenho que avisar minha irmã que eu vou servir, né? Tem que avisar minha família. Mas corre lá. Aí fui correndo onde estavam meus pais. Meu pai olhou assim, Tetê, a minha irmã, né? Eu chamo de Tetê Andriele. Olha, eu vou servir. Daí ela falou, então vou atrás de você que eu vou tirar foto, né? Aí voltei pro meu lugar, daí... Nesse momento, tá todo mundo sentado, até o Dom Mário tá sentado lá. Uma foto linda monte do de Dom Mário. bispo. E O descobriu bispo. que ela estava lá. Foi Aí, muito nesse legal. momento, tava os bispos tudo lá, né? Daí uma pessoa lá fez assim, né? Fez 4. Aí o senhor, vamos?
Daí eu, hã? Não, vamos. Aí eu peguei e levantei, né? Aí fui, meu Deus do céu, quando eu vou e sigo esse senhor, eu não sento lá junto com os bispos? Não, tinha 4 lugares, era para ir 4 ministros. E o senhorzinho chama E ela. o senhorzinho me chamou para ir junto. Aí eu fui lá e sentei. Eu não, sabe quando você não estava assim? Eu falei, meu Deus, onde eu tô aqui, né? Fiquei olhando. No santuário de Aparecida. No santuário de Aparecida, aquilo cheio, lotado, as pessoas sentadas no chão e eu sentada lá diante do altar. Lá numa cadeira, lá junto com os bispos. Aí fiquei assim e tal, daí eles pegaram e falaram assim, você vai ficar no corredor tal. Eu nem sabia que número de corredor, nada, e fiquei. Quando eu olho o corredor, eu tô bem no corredor de Nossa Senhora, aquele corredor principal, assim, eu aqui. Falei, meu Deus do céu, assim... E daí eu via o não, né? Se eu tivesse parado no primeiro não, nada disso teria acontecido, né? E eu simplesmente sentei ali, catei meu terço e falei, tá bom, Nossa Senhora. Aí veio aquele senhorzinho e resolvi perguntar de novo. Vamos tentar mais uma vez. E o bispo estava lá, o que aconteceu? A gente tinha visto o Dom Mário, e daí eu falei, não, eu tenho que falar pro Dom Mário que eu tô aqui, e eu tenho que mostrar que eu tô aqui, né? É o bispo dela, afinal de contas, né? Eu tenho que mostrar que eu tô aqui. Aí, nisso, saiu meu pai e minha mãe correndo, falando, vamos lá pro corredor principal, onde eles vão sair. Começamos, fomos lá pro corredor, daí Aí, minha família italiana, né, que fala baixo. Discreta. Discreta, tá vendo como que eu tô falando aqui, né? Discreta. Aí os bichos começam a vir, eu, Dom Mário! Aí, dentro da paredeira. Aí meu pai, Dom Mário, parecia que ele conhecia o bispo, parecia que ele tinha uma intimidade. Começou a gritar também, chamar o Dom Mário. Aí quando olha assim, o Dom Mário veio, ele não acredito. Aí ele fez igual, né? Quase igual também. Discretinho. Coloca uma foto assim. A foto ficou muito legal. Tá no Instagram. Então, assim, e daí eu servi em Aparecida do Norte. Isso num sábado. No domingo, antes de a gente vir embora, a gente, então, costuma, assim, participar da missa das 6 horas da manhã e depois toma um café e vai embora, né? Aí foi eu e a minha mãe. Aí, nisso... Mas eu fui normal, né? Porque você acha que eu vou achar que eu vou servir de novo no outro dia. Não, né? Não, fui normal, porque eu fui só lá com a minha mãe e tal. Aí, no outro dia, assim, daí começa a missa, assim, gente, se tem algum ministro aí, por favor, nós estamos precisando de ajuda. Falei, vou deixar para outro, né? Ontem eu servi. Aí começou, gente, se tiver algum ministro, me ajuda. Aí, na terceira vez, eu falei, não, então tá, senhor, já que o senhor quer, eu vou, né? Então, vou lá me apresentar. E fui lá, me apresentei. Aí, eles pegaram e pediram para sentar. Daí, eu sentei lá em cima do altar, onde ficam os padres mesmo, né? Aí, neste momento, já tinha dado o número de ministros. Aí, nisso, o cara falou, não precisa mais. Eu falei, então, eu saio? Ele, não, pode ficar aí. Eu assisti as missas em cima do altar com o padre. Aí, quando eu olho... Mesmo sem servir? Sem servir. Aí eu falei assim, realmente ela coloca a gente nos melhores lugares. E ali cabe 30 mil pessoas. E daí você fala assim, Adriana, no meio de 30 mil pessoas, no meio da multidão, é chamada para sentar ali no altar. Então, assim... E, assim, meu pai, né? Por isso que eu falo, Nossa Senhora, ela leva até seu filho Jesus. Não tem como, né? Leva. Então, assim, é muita coisa, né? Assim, dizer não para tudo isso. Porque foi o seu sim que levou a todos esses lugares, né, Adriana? Foi uma história que mudou a sua história, mudou a história da sua família, mudou muita coisa ali dentro de onde você convive e te levou, inclusive, até Curitiba, que é onde você está agora. Tá. Essa história é muito boa, hein, gente? Aí eu quero saber como é que o Senhor te levou para Curitiba. O que você foi fazer lá? Olha, o que acontece com a Adriana? Primeiro a gente estava rezando para ela arrumar um marido de Deus, José, né? Porque lá você bonita, que gosta de uma história de romance, então... fica aqui agora. E aí a gente tá, né, todo mundo em oração. Vamos arrumar um namorado de Deus para Adriana. Arrumar um namorado de Porque Deus. você queria, né, apesar das brincadeiras do pessoal, você queria casar. Eu queria mostrar para as pessoas que para eu servir Jesus, eu não precisava virar freira. Eu podia ser uma menina normal. E ser feliz mesmo. E ser feliz. Eu podia ter uma profissão.
eu podia ter um relacionamento, né? Aham. Ou se for pra vontade de ficar solteira, mas eu, né, não precisava virar Não uma precisava virar religiosa. Você religiosa. poderia continuar assim. Eu tenho que a minha vida, né? Eu precisava ter uma vida normal, Uhum. né? Não é excluir a igreja, é colocar a igreja também. Se eu tenho 24 horas eu também tenho que ter um momento para mim rezar, Aham. né? Não é só para sair e trabalhar. Porque Sim. eu tenho que excluir, não, se eu vou para Jesus, então eu excluo o trabalho, excluo a vida social, agora só vou servir a Jesus? Não. É Jesus, é a vida social, Aham. né? É onde você vai. Então eu tinha muito isso na minha cabeça. E só que a Adriana precisava curar-se primeiro, Aham. né? Porque já teve outros relacionamentos que não deu certo e assim, essa aflição, a Adriana tinha que ser curada primeiro. E daí foi aonde que eu acho que a Adriana já estava bem, né, curada. A Adriana também tinha uma baixa autoestima, a Adriana não se sentia bonita, então assim, a Adriana precisava se curar primeiro. Tinha que encontrar primeiro o amor de Deus para saber que ele que preenche não é os outros que te preenchem. Uhum. Então a Adriana agora conhece. A Adriana, né? Aí Foi agora nesse sentido, você tinha sido curada ali agora já. eu tinha sido curada. A Adriana estava vivendo uma vida de solteira, mas feliz, Aham. né? Então assim, não, Daquele jeito se assim, se aparecer- Deus te der alguém, amém. Se Amém, Deus não não te dá. der, você já eu estava... estou bem, né? Então a Adriana tinha que se curar primeiro. E aonde que é que acontece? A Adriana vai para Aparecida do Norte. E nesse momento que a Adriana vai na Aparecida do Norte, tá tendo um encontro lá de campista, nem era campista, nem tinha feito acampamento nunca, né? A Adriana só dava o seminário. E daí eu fui olhar lá, tinha uns cantores que ela, e o Dunga, a Graciele, legal. a Armanzelli e um monte de gente Uau. conhecido no Era o mundo encontro católico. nacional, Era um né? encontro nacional Dos campistas. dos campistas, assim, e eu nem tinha. Eu falei, eu vou ver isso aí, né? Eu tô lá em Aparecida mesmo, eu vou lá Aham. ver. E neste momento, quando eu vou lá ver, tá o padre Mário Sartori também, assim, nossa, então, assim, tinha muita gente legal, muita gente renomada. Aham. E no momento, quem me chamou a atenção era uma pessoa que nem eu conhecia, que na época ele era o Frei Anderson. Aham. E nesse momento, quando o Frei Anderson fala, ele que está apresentando a TV Evangelizar ali e apresentando os outros, as outras pessoas, né? E daí ele dá um testemunho muito bonito em referente à comunidade. Uhum. E aquilo me chamou e me impactou de um jeito forte, né? Aí o Frei Anderson, e ele era de Curitiba, e eu só sabia isso, Frei de Curitiba. De Curitiba, pronto. Pronto. Chego, vou para Paranavaí e conto. Falo assim, nossa, tinha um frei lá, deu um testemunho tão lindo, né, de comunidade, e aquilo me chamou muita atenção. E daí contei pro Jefferson, que era era comandante lá do batalhão de Paranavaí, e para Edilane, para a esposa deles, que são meus amor, hoje são meus padrinhos, né? Já deu spoiler aí. Já dei Padrinho do spoiler quê, mais né? ou menos, né? Aí contei pra eles, falei assim, nossa, tinha um frei lá e eu gostei do testemunho dele e tudo. E o Jefferson vai para Curitiba, né? E quem que é esse frei? Esse frei é o capelão da Polícia Militar do Paraná. Ah! Aí é onde ele conhece e ele fala, assim, olha, tem uma amiga minha lá de Paranavaí que dá o seminário e contou a minha história pro frei. E ele pega e traz esse frei para rezar uma missa lá em Paranavaí. E ele chama para dar um jantar lá na casa dele, né? E ele pega e me chama para estar nesse jantar também, presente. Aí é onde eu conheço o Frei Anderson. E daí ali a gente ficou conversando, tudo. E o Frei estava com um trabalho muito bonito, né? Ele estava fazendo um acampamento com os militares. Uhum. E neste momento o Frei me chamou para pregar no acampamento militar católico em Curitiba. Aham. Depois, né? Aí, daí ele sabia, assim, sabia da minha conversão da minha família, porque tinha contado tudo. E daí ele me convida para dar esse acampamento, essa pregação lá no militar católico. E daí, um ano passado, em setembro, eu vou para dar fazer essa pregação lá em Curitiba, né? E daí, assim, quando eu peço para Jesus, em 12 de maio do ano passado, eu tenho um acidente, vou fazer um curso, e eu fraturo a vértebra, né? E eu fico 90 dias de colete, tudo, e assim, por isso que eu falo que tem que tomar cuidado o que você fala pro senhor. Porque eu falava pro senhor que, assim,
como eu tinha muita coisa para fazer e eu não estava tendo mais tempo de oração com ele, que eu gosto de ter essa intimidade, né? E eu não estava tendo mais esse tempo para conversar com ele. E aquilo estava me incomodando. Eu falei, ai, senhor, né? Não estou conseguindo mais conversar. Aí a Adriana cai. Aí a Adriana tem que ficar 90 dias em casa. Ih, conseguiu 90 dias ali, ó, só para ficar ali conversando com o senhor, hein, Adriana? Só. E assim não foi ele que te derrubou, não, né? Não foi ele que te derrubou, mas ai, eu precisava. Não foi ele, se Deus, né? E assim, eu tenho muita dor, assim, eu não consigo nem dormir na cama, eu tenho que dormir em cadeira diária, assim, e tal. Mas eu passo as minhas madrugadas rezando e conversando com o senhor. Em um daqueles momentos, isso aí, 12 de maio do ano passado, em um daqueles momentos, eu senti falta de ter uma pessoa. Né? Eu acho que foi o momento mesmo que eu cheguei e falei assim, ah, não, senhor, eu quero. Eu quero, não que meu pai, minha mãe, minhas irmãs não estavam cuidando de mim, mas eu queria uma pessoa agora que cuidasse realmente de mim, né? Que fosse um companheiro de vida mesmo. Um companheiro de vida. Então, ali eu falo pro senhor que eu quero a pessoa. Só que eu falo assim, só que a pessoa tem que me conhecer, eu pregando e eu servindo. Como ministra. Para não querer te tirar de lá? Para não tirar, porque assim, as duas coisas que eu amo. Pregar, porque me remete a Adriana lá atrás, né? O que a Adriana era e o que a Adriana é. E servindo, porque eu amo a Eucaristia, né? Então, assim, nossas conversas em maio foi desse jeito. E em setembro eu vou para Curitiba pregar no acampamento militar católico. E nesse momento que eu prego, uma pessoa me conhece pregando e também servindo, né? Servindo como ministra da Eucaristia. E diz que nesse momento que eu estou servindo como ministra da Eucaristia, ele vai até mim e pega a comunhão. E a hora que ele volta para o lugar dele, ele falava assim, ai, senhor, era uma dessa que eu queria. Ei, Deus. Já teve uma conversa na mesma hora com Jesus. Olha aqui, Jesus. A pessoa pega a comunhão e pede para Jesus, né? Aí, assim, era uma dessa que eu queria. E daí, assim, naquele momento, né, eu fico mais, assim, tô servindo no acampamento e fico mais na capela. E ele chega assim, eu falei, nossa, mas esse rapaz tá me olhando. Aí eu começo a andar na capela glória, de um lado para o outro lado. Não, tá me olhando sim. Né? Mas ali no acampamento não aconteceu nada, isso aí foi setembro. Aí no mês de outubro tal, começamos a conversar pelo Instagram. E daí quando foi em novembro, né, 2 de novembro, ele vai lá para Paranavaí para a gente se conhecer pessoalmente e conversar. Aí ele é de Curitiba, né? Ele é bombeiro lá em Curitiba, o Rafael Tavares. Aí ele vai para daí sai de Curitiba, vai lá para Paranavaí pra gente, né? E outra coisa, eu falava pro senhor, eu não sou mais novinha. Então a pessoa que tem que conversar comigo, ela já vai ter que falar de casamento. Esse negócio de conversar, negócio de namoro, longos né, anos. essas coisas, não, você sabe que vai ter que ser rápido. E daí, quando a pessoa começa a conversar disso aí... Ela é muito engraçada, porque quando ela se converteu, ela achava que era tarde demais. Muito tarde. Jesus, eu me converti muito tarde, eu não vou ter tempo de fazer tudo que eu queria, né? Aí ela me conheceu. Aí ela descobriu que eu tinha feito pela primeira vez o seminário de vida, né? Que na época era em Chaves, depois era Diga Assim, com 30 e poucos anos, que era a idade dela. Que era a minha idade. Eu falei, não, então não tá tarde. Não, dá muito tempo, a Anice tá aí ainda, ó. Não, então não tá tarde. Isso tá aí faz tempo, tá cedo aqui. Agora de novo ela fala pra Jesus, né? Não, mas tem que casar logo. Não, ele vai ter que falar de casamento. E daí, quando ele fala, me assusta também, né? Daí, primeiro eu conheço, daí foi muito bom e tal. Mas daí era para ele ficar quinta, sexta, sábado, domingo lá em Paranavaí. Ele ficava no hotel. Aí na quinta ele chegou, daí nós saímos para jantar, beleza, tudo. Na sexta-feira eu falei, não, esse negócio tá errado. O que esse cara vai vir lá de Curitiba para vir aqui, né, Paranavaí? Não tá normal. Isso aí é coisa errada, isso aí. Não, tá muito esquisito isso aqui. Aí eu passeio com ele durante o dia. Aí lá em Maringá, né? Ele fala que nem para esperar chegar em Paranavaí e me entregar. Mas lá em Maringá eu pego e falo assim, acho que é melhor você ir embora. Ele, como? Não, eu acho que é melhor ir embora, porque eu acho que não vai dar certo. O pobre do homem, achando que tava fazendo tudo certo. Mandei o homem embora. Eu falei, aí nós voltamos de Maringá até Paranavaí, 1 hora em silêncio dentro do carro. Silêncio constrangedor. Constrangedor, né? Aí disse que eu tentava puxar conversa com ele colocava mais alto o som, né?
Ficou revoltado com você. Tipo, não vem de papo, você tá me mandando embora. O que essa doida tá querendo, né? Uma hora me beija, outra hora manda eu embora. Não. Aí nisso, daí ele me deixa em casa e tal, daí no sábado ele pega e vai na missa de manhã, mas daí ele volta pra Curitiba. Aí, Mas, gente... Mandou embora eu mesmo. mandei embora. Mandou mesmo. Achei que tivesse voltado atrás 5 minutos depois. Não, mandei ele embora. Daí passou. Aí passou uns dias, daí tudo em oração, tudo que levava era ele. Tudo. Eu falei, meu Deus, mandei o meu José. Mandei a Bênção embora. Aí, meu José. E ele é formado em educação física, tem pós tudo. Aí, nisso, o meu cunhado, o irmão da Andriele, tinha comprado uns. Whey protein, essas coisas de, né? O esposo da André. O esposo da André tinha comprado whey protein, umas coisas e tal. Daí eu peguei e tirei foto. Falei assim, ó, Vou puxar essa papo. marca é boa, meu cunhado comprou, não sei o quê. Daí, né? Se ele conversar comigo, bem, se não conversar, o que eu vou fazer? Já tá. E ele não tinha parado de me seguir, ele curtia. Eu falei, não, então acho que ainda deve estar querendo. Não tá tão bravo assim. Não tá tão bravo assim, só não conversa. Mas daí mandei uma foto. Esse produto é bom, meu cunhado comprou, né? Daí ele pensou assim, nossa, essa menina é doida mesmo. Perguntar de whey protein agora. Não tem YouTube pra pesquisar. sei lá. Vai querer saber se a marca é boa. Daí, aí ele começou a conversar e tal. Daí eu falei, então, eu acho que a gente precisava conversar, né? O que você Sem acha ser de whey protein, né? O que você acha de você vir pra cá pra que a gente possa conversar melhor, né? De novo sai ele de Curitiba, não é possível. Daí ele falou assim, não. Se você quiser, agora você vem aqui pra gente conversar. Aí a Cris adorou, né? Aí ele macho, aí sim. Para de palhaçada, Esse Adriana, não se você é um quiser ser... banana, esse é um homem de verdade. Esse é um homem de verdade. Falou assim, se ele tivesse ido, ele ia ver. Não, mas agora eu senti firmeza, agora sim, né? Aí eu fui lá pra Curitiba, né, no feriado 16 de novembro do ano passado, pra gente conversar. E a gente conversou e, assim, realmente era um relacionamento sério que ele queria, né? E eu também já estava buscando isso. E a partir daquele momento a gente não desgrudou mais. Eu voltei para Paranavaí, mas, assim, quase todo final de semana, só teve 2 finais de semana até eu mudar para Curitiba, que a gente não se viu. Um final de semana eu ia para lá, outro final de semana eu ia para lá, né? E daí, quando foi em março, a gente noivou, março desse ano. E agora, em setembro, dia 14 de setembro, nós nos casamos. Aí eu não mandei ele embora. E Inclusive, o aí Rafael está aqui, sentado ali Isso. atrás, acompanhando. E essa história acabou sendo junto com o seminário lá também, que começou em Curitiba também, né? Isso, daí olha como que, assim, Deus, assim, ele realmente ele faz um... O ano passado, então, a gente está conversando com o padre Anderson, que depois ele acaba virando padre e tal, né? Conversando. E o padre Anderson queria levar o seminário para Curitiba. Porque daí o pessoal de Curitiba começou a fazer online, né? Sim, Aí, muitas pessoas de lá. Muitas pessoas de lá de Curitiba querendo fazer online. E daí o padre queria levar o curso Presencial. lá para presencial. Aí, quando veio essa sugestão para a Cris, mostrar para a Cris, né, para eles aqui, para levar o seminário, isso aí um ano passado, no começo do ano. Sim, fizemos uma reunião online com o Frei. Uma reunião com o online padre com agora. o padre, Isso. com o padre Anderson, tudo. Eu nem conheci o Rafael. Nem Foi existia. antes. Foi antes. E daí eu tinha me colocado à disposição, que se realmente Servir em tivesse Curitiba. lá em Curitiba, nem que fosse cada 15 dias, eu ia dar o seminário lá, né? Então, assim... Quantos quilômetros de Paranavaí a Curitiba? 500 quilômetros. 500 quilômetros, para ir dar o curso Para lá. dar lá o curso lá. Presencial. Presencial. Porque, assim, eu falo, não tem como eu falar não. De tudo isso, essas histórias que, assim, é pouco ainda... Tem muito mais tem ainda, muito com mais. certeza. É muitas coisas. Então, assim, é difícil falar não, né? Então, daí eu falei, não, eu tô à disposição, nem que cada 15 dias eu vou dar o seminário lá em Curitiba. Tá bom, beleza. Aí, nisso, isso começo do ano, setembro, acontece o acampamento militar. Aí, em novembro, eu conheço o Rafa, tudo, coisa. Só que o seminário começa esse começo desse ano, em fevereiro. E daí, eu já começo a namorar com a Rafa.
Nós começamos Já coincidiu as duas coisas. Você tinha se disponibilizado mesmo antes do Rafael, só que já deu certo os dois. Eu falei que eu dei o sim primeiro pro senhor, antes dele. E primeiro, lá atrás, eu tinha dado o sim pro seminário, né? E daí eu, a Edilane e o Jefferson começam a ir para Curitiba, né? Eu tô namorando, mas ainda morando em Paranavaí. E daí, cada 15 dias, a gente tá indo para lá. E nesse momento, eu tô com um namorado lá, mas ainda indo cada 15 dias. Depois, a Adriana casa e fica lá dando agora seminário. Tá lá dando seminário. Oficialmente, agora em Curitiba. Agora em Curitiba, não indo cada 15 dias. Aí agora... o Rafael também foi fazer o seminário, diga assim. Lógico, daí o Rafael também foi lá, né, para saber sobre o seminário. E daí foi presencial. E foi uma família que está sendo construída ali já toda dentro dessa ação de Deus aí na sua vida, né, Adriana? Toda dentro até da tua missão, né? Foi tudo junto ali, né? Isso que é bonito. É um caminho que Deus foi preparando e foi colocando ali. Sim. Que se vocês dois, aliás, não tivessem nesse caminho, não teria havido esse encontro. Não teria acontecido. Porque você só encontrou por causa dos teus sims na missão. Ao mesmo tempo que Rafael só encontrou porque estava lá no acampamento. Porque também, se não tivesse ido lá para o acampamento... Ele estava servindo lá. Ele estava servindo no acampamento, que ele gosta de servir. Então, ele estava trabalhando no acampamento militar católico e estava lá. Sim. Então, ele teve que dar o sim dele, né? Então, e eu falo assim, como eu conheço... Quantas pessoas eu conheço? Eu não me sinto só. Porque o seminário, você sabe que dá... de presente muitas pessoas para nós. Gente. Então, assim, não me sinto só naquele lugar, né? Então, eu continuei fazendo o que eu fazia em Paranavaí, só que agora em Curitiba. Né? Então, assim, tem pessoas que trabalham Levou ainda o seminário a outros lugares. Outros lugares. Tem pessoas que trabalham comigo, né? Lá em Curitiba, eu trabalho interno, e estão fazendo o seminário comigo. E esses dias mesmo, assim, que daí eu acho muito bonita a missão do padre Anderson, né? Ele fala assim, que ele resgatar almas, né? Salvar vidas. E eu acho muito bonito. Eu falei, nossa, na minha instituição podia ter isso, né? Então, assim, olha o que você pede pro senhor. Olha o que você pede. Eu falei, senhor, por que só nos militar? Por que não na civil, né? Aí, quando foi esses dias, fui convidada também para pregar na Escola Superior da Polícia Civil, né? Falar daquele que eu amo, falar de Deus. Fui pregar, dentro da Polícia então, Civil. Assim, na Polícia Civil. Que então, assim, linda. Deus é maravilhoso, né? Sim, é muito maravilhoso. Ele vai dando todas as portas necessárias. E hoje andou ontem, né? Viajaram 700 quilômetros para vir num encontro aqui em Dracena. De caminho de missionário da Sim. Não tem, assim, eu falo, daí eu te amo. Eu falei, não, eu sei, amor, eu tô vendo que você me ama. Vai dirigir 700 quilômetros para me trazer para Dracena. Tô vendo que você me ama, tá tudo Antes certo. de falar, a gente já sabe. Não, eu tô vendo que você me ama mesmo. Não é qualquer um que topa tudo isso. Essas loucuras, assim, né? Mas é muito bom, né, Adriana? Assim, por causa de topando essas loucuras, entre aspas, que tudo isso foi acontecendo na sua vida. Tudo isso foi acontecendo, né? Então, assim, a gente quer... Primeiro está perfeito para depois que as coisas acontecem. E não é assim. Não é assim. A gente vai. É no caminho que a gente é curado, é no caminho que as coisas vão acontecer. E as coisas vão acontecendo. Não vai estar perfeito para acontecer. Não vai. E as coisas do Senhor é mais perfeitas que a nossa, né? Então, assim, eu, Adriana, não ia conseguir fazer tudo isso que aconteceu dentro da minha família. Sim. Né? Sim. Somente por ação do Espírito Santo. Sim, sim. Né? E tem uma passagem que eu, assim, sou muito tocada, né? Uma ainda é essa, cuida dos meus que eu cuido dos seus, que foi o que o Senhor me colocou, mas tem uma passagem assim que fala assim que a maldição pode durar da terceira à quarta geração. Mas aqueles que amam o Senhor, as bênçãos do Senhor recaem até a 1000 gerações. Daí eu fico falando, Senhor, eu quero as 1000 gerações. Né? Eu quero as 1000 gerações. Quero essa bênção assim, aqui nas 1000. E eu vejo que realmente essas bênçãos do Senhor, elas estão recaindo, né? Então, assim, a minha irmã, a Andriele, já serviu no seminário, né? A minha outra irmã do meio já fez 2, 3 vezes o seminário, meu pai e agora minha mãe já fizeram. E tia. Tudo assim. Então, as bênçãos estão indo, né? Tá indo pra frente. Não é só pra geração pra frente, tá indo pra geração pra trás também. Geração pra todos os lados. Não, assim. ela tá indo, né? Então, isso é que realmente
Não tem como, né? Não Sim. tem como. Nossa, Pegou no arado, né? O que você Agora vai? foi. Agora vai. Agora não tem. para mais. Nossa, não Ai, tem como, né? Não tem como. que coisa linda, que história mais linda que você tem de conversar. Eu já sabia que era linda, mas assim... E se a gente for contando mais histórias, com certeza tem mais detalhes que a gente vai ficar aqui encantado com várias ações de Deus que foi tendo na sua vida ao longo do caminho, né? Sim, um momento também, assim, no meu trabalho, que um dos lugares que também falavam muito, né, assim, tal, eu tirava sarro, mas, assim, também via a importância, que daí um colega de trabalho assassinado lá dentro, tudo, né, da onde eu trabalhava, da delegacia lá em Paranavaí, e neste momento, assim, tá todo mundo... Tá naquela situação triste, ninguém sabia o que fazia, e daí precisava avisar a esposa. E naquele momento, assim, eu falei, tem que avisar, porque já passou muito tempo e a gente tem que avisar, vai que chega por WhatsApp, alguma coisa, nós temos que avisar. Aí viraram assim para mim e falou, bem, Rafa, vai você que reza. Aí eu... Tipo assim, quando você estava indo muito, era motivo de chacota, mas na hora do vamos ver quem que vai. Vai você que reza. porque Daí eu fui com outros colegas de trabalho, mas naquela hora também falou assim, opa, agora eu sei a minha importância. Eu sei porque a gente é perseguido, porque que a gente... Sim. Aí vai da tua escolha, caminhar, continuar, né? Então, porque você não precisa estar dentro da igreja para saber que faz diferença essa intimidade com Deus, né? Isso daí é uma verdade que qualquer um pode ver, né, Adriana? Isso. E as pessoas pedem oração toda hora, né? É o celular, o WhatsApp. Adriana, reza para mim, fulano tá assim, nisso, reza para mim, Ana Paula, é assim. Então, assim, foi nesse... Lógico que a Adriana não é perfeita. A Adriana tem muito ainda que mudar, né? E agora, assim, nesse momento é uma nova etapa na minha vida. Agora, casada. Uma nova adaptação. Uma nova adaptação. São dois mundos diferentes. Sim. Né? Então, assim... E daí é onde a Adriana também descobre outras novidades sobre si. E outros erros também dela, que precisa ser arrumado. Né? Porque se dentro da minha família eu precisava arrumar algumas relações com meu pai, com a minha mãe, com a minha irmã, hoje dentro do meu relacionamento eu sei o que a Adriana tem algumas coisas que ela fala, espera aí. São novos desafios. Você agora não vai sozinha, agora você tem que falar, e daí, vamos junto? Vou em tal lugar, né? Vou demorar, não vou chegar para jantar. Isso é difícil, a Adriana tem que aprender. É uma vida em comum agora, ainda mais que quando casa um pouquinho mais tarde, você tem uma autonomia que não é mais uma realidade depois, né? Então, costumou, né? Olha lá, gente, o Rafael tá pedindo ali, a voz que vocês ouviram não é a voz de Deus. É a voz do Rafael aqui do lado. Conta aí, Adriana. Essa voz que veio do alto e fez um pedido do Seminário Milagroso aqui. Ai, meu Deus do céu. Não, porque o que acontece, né? Segundo o Rafael, eu não sabia que eu tinha falado isso. Bota a tua cadeira aqui, Rafael. Rafael, puxa a cadeira aqui. É mais bonito. Porque não, o povo do podcast vai ficar pensando assim, mas quem é esse Rafael? Eu quero ver. Falou tanto de você, Rafael, que agora você tem que mostrar o rosto, pelo menos. Tem que ver a carinha do Rafael aí, ó. Esse é Rafael. Agora fala. Conta aí agora, você. Conta, Rafael. Do Seminário Milagroso. Seja bem-vindo. Conta pra nós a história do Seminário Milagroso. Que alegria que você casou com a Adriana. Parabéns. Obrigado. A gente ficou muito feliz que você casou com a Adriana. Obrigado. A gente tinha recém começado a namorar e acho que era a segunda vez que eu estava indo para Paranavaí. E daí era encerramento de uma turma de Mandaguaçu. Mandaguaçu. Peraí, vamos ajeitar aqui. Então a Adriana não pode dizer não para a missão, né? E a Adriana machucada lá, os 90 dias, a Cris pega e fala, no próximo semestre você vai servir em Mandaguaçu, né? Que é 45 minutos da minha cidade, de Paranavaí. E daí eu vou para Mandaguaçu, toda quinta-feira, eu, a Andriele e o Rafael, dá o seminário lá em Mandaguaçu. E na uma dessas vindas do Rafael, eu vou encerrar o seminário. Daí a gente vai para a missa, né? A missa de encerramento lá em Mandaguaçu. Aí, no final da missa, o padre chama todo mundo que fez o seminário, chama ela.
Aí o padre chama, não, vamos chamar um namorado aqui. Daí eu já fiquei com vergonha, né? Conhecendo a pessoa recente, aí já me colocam numa fria dessa. Aí fui eu lá na frente. Aí ela toda empolgada, o padre agradecendo de ter feito isso pela comunidade. Teve uma grande aceitação do seminário. E daí ela começou a falar da importância, de como isso é bom. Ela falou assim, mas esse seminário é milagroso. Eu arrumei até um namorado, ela falou. Eu não lembro que eu falei isso na igreja. Eu não lembro. Você pode não lembrar, mas ele jamais vai esquecer. Não. Esse seminário foi milagroso. Eu até arrumei um namorado. Foi. Mas daí eu tive que... Agora não, foi mais milagroso. Você arrumou um marido. Marido, na época era namorado. Na época era um namorado. Mas eu prefiro... eu tive que dar o sim, sair da minha cidade pra toda quinta-feira, né, andar 45... sem a intenção de arrumar um namorado, né? Foi Deus que foi cuidando das coisas. Foi brinde. Foi brinde. Foi brinde. Não, Vi, eu tô vendo que você tá saindo da sua cidade. Só com a linha surpresa aqui, eu não vi não. Mas eu não lembro. Gente. Eu não lembro desse jeito, ter falado assim pros fiéis. Não, mas é muito bom, porque Deus dá essas surpresas boas mesmo. Ele cuida das nossas coisas. Cuida. Inclusive, eu queria que agora vocês dois juntos, né? Antes da gente ir partindo pro final desse episódio, vocês falassem para as pessoas. Tem gente aí ouvindo a gente que tá com medo de dizer sim a Deus, tá com medo de largar a mão, né? Tá ali procurando um namorado, talvez, ou até um emprego, qualquer outra coisa, e tá com medo de assumir as coisas de Deus, porque acha que tem que cuidar da própria vida. E vocês dois têm uma história que mostra o contrário, né? Então eu queria, se você tiver algumas palavras, alguma coisa para dizer para essas pessoas, que vocês digam agora. Vocês podem olhar ali naquela câmera, vocês podem ficar muito à vontade. Botei na fogueira. Eu acho que Deus nos honra, né? Eu acho que a lógica de Deus é muito diferente da lógica nossa aqui dos seres humanos. Então a gente age achando que vai ter que ter uma recompensa aqui, e muitas vezes não é isso, né? Acho que a nossa fé é uma poupança em que a gente vai colocando e em algum momento a gente acaba colhendo, né? E eu colhi muito bem. E assim, não querer esperar estar pronto para daí servir, né? Não querer esperar aposentar para aí servir, porque não tem tempo, né? Então, assim, eu estava trabalhando igual uma louca, tinha meus plantão. E você vê, eu nunca fui chamada, se eu fui chamada durante esse tempo todo, que eu estou há 8 anos no seminário, se eu fui chamada 2 vezes enquanto eu estava dando o seminário e tive que sair para atender uma ocorrência, é muito. Então, nem isso aconteceu, né? Então, a gente deixar o Senhor moldando a nós, né? Porque coloca Deus em primeiro lugar e as outras coisas Ele vai colocar no seu devido lugar. Ele me colocou no meu devido lugar, né? Tanto em relação à minha família, como em relação ao meu trabalho, com relação à vida afetiva, amorosa, né? Então, é uma coisa que eu guardo também no meu coração. Muito bem, gente. Muito obrigado por repartir a história de vocês aqui. O que você foi buscar aquele dia naquele acampamento, Rafael? Antes da gente encerrar? O que você foi buscar naquele acampamento que você fez aquele dia? Eu estava trabalhando. Você não estava nem pensando, né? Voltou com 10 vezes mais do que você foi buscar. Na verdade, Deus me colocou num deserto de 3 anos, eu fiquei sozinho. Eu falei, 1 hora vai vir, né? E acabou vindo, né? E veio. Acabou vindo. Ai, gente, que legal. Olha, muito obrigado. Muito obrigado pelas 7 horas de viagem, por estar aqui com a gente hoje. Foi muito bom conhecer a história de vocês. Espero conhecer mais aí ao longo dos caminhos que nós vamos nos vendo aí de tempos em tempos. Foi muito bom. Obrigada, viu, gente? Obrigada. Obrigada, Nice. Mãe, roubei o microfone. Você vai dar tchau no próximo, tá bom? Porque agora a gente está compartilhando aqui, eu roubei, peguei só para mim. Dá um tchauzinho assim pro pessoal na câmera. Aí, muito bem, muito bem. E muito obrigada a você que está aí, que acompanhou esse episódio até o final, que conheceu a história da Adriana e do Rafael. Que história mais linda. E eu queria já convidar você a partilhar um pedacinho da sua história aqui nos comentários. Porque a gente que é da internet, a gente gosta de ficar lendo comentário. Então, vamos aproveitar e já vamos colocar o seu comentário aí. Coloca uma parte da sua história. Você que já fez seminário de vida, escreve aqui pra gente aqui embaixo algo que você viveu dentro do seminário de vida. Algo sobre a sua conversão, pra gente conhecer também mais sobre você.
Cada história de conversão que a gente conhece nos leva a querer nos converter mais. Então não perca essa oportunidade, vamos compartilhar nossas histórias aqui embaixo e compartilhe esse vídeo, falando em compartilhar, compartilhe esse vídeo, manda para todo mundo que você conhece. Você que é policial, manda lá no grupo do trabalho para você ver que existe amor na polícia também. Existe. Manda para todo mundo, curte esse vídeo, se inscreve no canal e eu queria mandar um abraço muito especial aqui, ó, pro seu Circe e pra dona Ana. Para os nossos servos do seminário, que é o mesmo sem saber às vezes. Que Deus abençoe vocês e a família de vocês e a de vocês que estão nos ouvindo também. Até o nosso próximo episódio. Um grande abraço, fica com Deus. Amém.